Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Virgínia e este é o Fala Xinha. Que realmente você seja bem-vindo ao meu canal. Espero que esteja na paz do Senhor. Comece te desejando um bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende do momento que estás ouvindo essa podcast. Se você não é inscrito no meu canal e tem interesse, se inscreva. Meu canal é eclético. Eu faço de tudo um pouquinho. Belas artes, tricô, comidas, Palavra de Deus, artesanato, sou autodidata, gosto de inventar e sempre tenho uma palavrinha de Deus para você. Em sábados, então, eu faço um vídeo um pouco mais longo com a Palavra de Deus junto às 9 horas da manhã. E em quartas-feiras, às 18 horas, eu sempre trago uma receita. Se você está ouvindo um barulhinho, é meus pets correndo para cá e para lá. Bom, então se você não é inscrito ainda, se inscreva e acione o sininho das notificações e você vai receber todos os meus vídeos. E já vai deixando um like para ajudar o meu canal. Sabe, a gente precisa ter 1000 inscritos, eu já estou em quase 2000, graças a Deus, e a você inscrito, mas também precisa ter horas, e já vão fazer 4 anos que eu tenho meu canal, e eu não consigo ser monetizada, porque me faltam as horas, porque se tu não consegue 4.000 horas por ano, tudo zera, volta ao zero e tem sido difícil. Quando tu pensa que tu vai acontecer, não fecha as 4 horas e daí volta tudo ao zero. Monetizar é ganhar pago, né? Mas o meu desejo é que o YouTube veja que você está gostando dos meus vídeos. E se você não der like, não assiste e não compartilha, eles vão dizer que é um canal que não tem interesse para eles, entende? E o meu maior interesse é pregar a palavra de Deus também, né? Ajudar aquele que às vezes está como um andarilho no mundo sem saber que direção tomar. Então, neste mês de janeiro eu não programei nenhum vídeo, mas não pude deixar de gravar algo aos sábados, já que algumas pessoas sentem falta. E senti do Senhor de gravar algumas podcasts para edificar sua vida. A gente está de férias e está aproveitando o verão, eu já sou aposentada, né? Meu marido também, ele trabalha, né, ainda. A gente está aproveitando o verão para passar os fins de semana na praia. E agora eu fiquei em casa alguns dias e pensei, vou gravar as podcasts. Não sei se você está ouvindo isso sozinho ou sozinha. Esse foi o Augusto. Comigo tem a Chica e o Augusto. E o Simba, que é meu gatinho, tá escondidinho deles. Bem, então eu não sei se você está ouvindo sozinho ou sozinha, talvez com alguém. Então quero começar falando que vocês são importantes para Deus e Ele almeja que saibam disso. E mais, que sintam o quanto Ele ama cada um, independente do que estiverem enfrentando. Quando estamos enfrentando tribulações em nossa vida, situações complicadas, dores, doenças, luto, parece que perdemos a direção. Realmente, nós, humanamente falando, não soubemos a direção correta que devemos seguir. Mas Deus, que sabe tudo, tem toda a ciência, toda a sabedoria e soberania, conhece nosso passado, nosso presente e o futuro. Sim, Ele sabe de tudo e é o único que pode nos ajudar. Eu sempre digo que Deus coloca anjos amigos de carne e osso em nossa jornada. Mas se não tivermos esse entendimento que Deus possa estar por detrás de cada situação, confiaremos em homens e nos decepcionaremos. Muitas das coisas que enfrentei e enfrento ainda hoje foi por me dedicar completamente a homens, não querendo ofender, não querendo magoar, não querendo intrigas. Homens, digo, num modo geral, e não confiar totalmente em Deus, ou até confiar, mas agradar a homens e não ao Senhor. Deixei muitas vezes de viver o que Ele tinha para mim para fazer a vontade do meu próximo, e daí somente me decepcionei. Mas
preciso compreender que eu estou aqui para servir também o meu próximo, para que este próximo possa conhecer Jesus. Mas também preciso compreender que se entreguei minha vida para Deus, confiei a Ele tudo que sou e tudo que tenho, então foi Ele que permitiu que eu enfrentasse tais situações para que eu amadurecesse e fosse semelhante a quem? A seu Filho Jesus, que é o que Ele almeja. Ele nos colocou aqui na terra com um propósito, sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E como Ele é Pai, Ele nos ama, mas também nos disciplina. E quando a disciplina vem do Senhor, dói, mas faz com que a gente cresça, né? A maioria dos meus inscritos já sabe que publiquei 2 livros e estou na esperança de publicar o 3º. E em todos os títulos eu coloco a palavra perseverar. O primeiro é perseverar o propósito de uma vida, onde eu conto a minha história antes de Cristo e depois de Cristo. Apesar de eu viver num lar cristão, né? Eu conhecia Jesus de uma maneira e hoje eu conheço Ele de outra. Lógico, não sou perfeita e ainda falho. Então eu conto a minha vida no caminhando nas trevas e depois no caminhando na luz. E o segundo é Perseverar 2, a filha do milionário, onde eu já comentei aqui algumas vezes, todos nós somos filhos do milionário. O dono do mundo. E o terceiro é Perseverar 3, surpreendidos por Deus, onde eu conto algumas vezes como Deus me surpreendeu. E também explico um pouco melhor a situação onde perdi meu filho para o suicídio. Bom, em Romanos 12:12 encontramos escrito: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Regozijai-vos na esperança. É alegrar-se, é contentar-se nessa esperança. Isto significa que necessitamos ter uma esperança. E o interessante é que ela precisa ser cheia de alegria, né? Muitos têm esperança em objetos, em coisas, em prazer, em sexo, em fama, em fortuna, em dinheiro, né? Em saúde. Mas a esperança que a palavra traz é a esperança em Cristo, porque desde Gênesis até Apocalipse, Deus apresenta Cristo para nós. E Cristo é o que nos sustenta nessa jornada até que Ele venha nos buscar no arrebatamento da igreja, que é o que eu creio que vai acontecer, ou quando chegar a nossa hora de nos levar para a eternidade. Aqui, se não tivermos essa esperança, nós tropeçaremos. Até que é normal, somos falhos, mas sem essa esperança estar firmada em Cristo, não conseguiremos nos reerguer. Quando uma pessoa entra em depressão, pode ser falta de algo químico em seu cérebro, alguma coisa faltando em seu organismo, mas geralmente entrou neste estado de depressão por falta de esperança. Sem esperança, a luz de nossa alma vai apagando, a alegria desaparece e o sorriso também, e o choro se torna amargoso, em gemidos doloridos. E tem aqueles que, ao meu ver, pode ser até uma situação pior, os que não conseguem chorar. Para regozijarmos na esperança, médicos e medicações ajudam, mas o médico dos médicos é Jesus, e Ele é o único que pode nos curar, porque a depressão é algo espiritual, e Jesus disse que sem Ele nada podemos fazer. Então isso depende tudo. Diz também no versículo que li: sedes pacientes na tribulação. É complicado ser paciente quando o mundo ao nosso derredor está caindo, não é? Mas devido ao pecado, a jornada da vida não é um mar de rosas. Estamos sujeitos a tempestades, tornados, furacões, tsunamis, etc. Muitas vezes somos atingidos por situações amargas, luto, perdas, doenças graves, traições, divórcios, somos vítimas de injúrias, mentiras, até vícios, né? Falência, vários traumas que acontecem na vida do ser humano. Passamos, assim, por desertos e quando pensamos que conseguimos enfrentar um, outra aparece na próxima curva.
Neste caso, pensamos que Deus nos abandonou. Tudo fica em silêncio da parte dele. Assim ficamos impacientes, desesperançosos. Mas Deus deixou escrito em sua palavra que devemos ser pacientes na tribulação. Então ele tem algum motivo para isso. Podemos entender assim que essas tribulações não vêm para nos destruir, mas para nos fazer crescer à semelhança de Cristo, já que ele foi um grande exemplo por tudo que enfrentou aqui neste mundo, um Deus que se fez homem por amor a nós, se entregou por amor a nós, se sacrificou por amor a nós. Então, se a gente crê nisso, devemos assim confiar, saber que Deus está trabalhando no silêncio a nosso favor. E assim chega a terceira parte deste versículo. Carecemos ser perseverantes na oração. Martinho Lutero disse que o ofício do sapateiro é fazer sapatos e o do cristão é orar. A oração é a bala do revólver contra o inimigo. Quando a pessoa entra em profunda depressão, só quer dormir, não quer escutar ninguém, não consegue e nem segue conselhos, não quer e não consegue ler a Bíblia, não quer e não consegue se alimentar e muito menos orar. Mas sem oração, isto é, oração, não rezas. Sem oração ninguém tem força para continuar caminhando nessa vida. Tessalonicenses diz: orai sem cessar. Mesmo se for um gemido, um suspiro, uma lágrima, Jesus escuta. Até poucas palavras em pensamento. Se você entregar, seja qual for a tua situação todo dia para Ele, isso faz com que a oração para Jesus mude a tua vida. Porque Jesus pega a nossa fraqueza, nossos limites humanos. Ele mesmo disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma, porque meu fardo é suave e meu jugo é leve. Então, Ele nos alivia. Ele troca o fardo dele conosco. Ele muda a nossa impotência, move sua mão por nós. Nós só precisamos permanecer perseverante, permanecer na oração, orar sem cessar. E o Espírito Santo fará o restante para nos ajudar. Não importa quanto a tua situação seja tenebrosa. Você pode dizer: porque tu não está passando o que eu estou passando. Não importa quais sejam as tuas tempestades. Você tem tudo isso ao alcance de uma oração para Jesus e Ele vai te ajudar. Eu sempre digo que o mundo é um barco furado e um dia tudo vai acabar. Estamos vivendo tempos atribulados, iniquidades, pecados, maldades, corrupção, genocídio. Se você olha para os jovens, os vícios, drogas, tanta coisa errada. Eu creio realmente que estamos vivendo nos últimos dias. Paulo escreveu também que nos últimos dias sobrevirão tempos maldosos, porque a maioria dos homens seriam amantes de si mesmos. Realmente, hoje em dia, é somente uma minoria que se preocupa com o próximo e o ama como Jesus pediu. Tem um grupo onde eu trago mensagens diariamente, né? E essa semana eu comentei que Elias se trancou numa caverna e Jonas fugiu para um navio para não fazerem a vontade de Deus. Eles tiveram os motivos deles, medo, amargura com Jonas. Mas num mundo atribulado como esse que estamos enfrentando, eu penso que por causa da informática, por causa de tudo, tá pior. Mas mesmo assim, Deus quer nos usar para ajudar alguém. Este é meu entendo, mas confesso que não é fácil, pois somos atacados para desistir. Outra coisa que eu sempre digo é que eu não quero somente sentar num banco de uma igreja. Quero fazer diferença e tenho pago um preço alto para não desistir. E consigo viver um dia de cada vez, porque Jesus está me levando no colo. Caso contrário, eu não suportaria. Se Jesus está no nosso barco, em meio à tempestade, nós podemos dormir tranquilos em nosso travesseiro, assim como ele dormiu num barco quase à deriva. Seus discípulos estavam apavorados, não se deram por conta que o seu Senhor estava com eles. Mas Jesus sabia que Deus estava com ele. E do mesmo modo precisamos confiar. Essa é a nossa esperança. Se convidamos Jesus para estar no nosso barco, que é a vida, Ele está. Então conseguiremos perseverar e chegar seguros, a salvos, no outro lado.
O Senhor tinha um trabalho importante para Elias e para Jonas. Sendo assim, o propósito planejado aconteceu apesar das tribulações no caminho. Deus tem algo para mim e para você. Nós precisamos somente confiar e dizer: eis-me aqui, usa-me em meio a tudo isso. Sabe, precisamos sair daquilo que achamos seguro: cama, casa, caverna, emprego. Fugir num barco sem Jesus é saber que você está caminhando ao contrário daquilo que Ele deseja. E mesmo neste mundo atribulado, se a gente diz eis-me aqui, precisamos confiar, saber que Jesus, através do seu Espírito Santo, nos protegerá, ajudará e guiará. Simplesmente confiar nisso. Isso é ter fé. Eu estava sentada à beira-mar, olhei para aquele povo onde muitas pessoas boas poderiam estar ali, mas também que não conhecem Jesus. E eu sentia um peso no meu coração, uma tristeza, e eu só orei, não fiz nada. O inimigo de nossas almas quer nos deixar muito atribulados, ao ponto de desesperar e não olhar para nosso próximo. Mas Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o nosso entendimento e de toda a nossa alma e, como eu falei, ao próximo como a nós mesmos. Então, se nosso próximo está se perdendo, o que fazemos? Se olharmos para a nossa época, vemos injustiças, fome, desempregos, como eu disse, vícios, viciados, doentes espiritualmente, e depende de onde vamos, vemos muita pobreza. Guerras e rumores de guerras, indecência, crimes, como mencionei, corrupção, ditaduras, genocídios, e sempre houve, mas a cada dia está pior. Mas você me diria, mas o que nós simples mortais podemos fazer com relação a isso? Eu te respondo: nada, e ao mesmo tempo tudo. Nada, porque só Jesus pode, e tudo porque só Jesus pode em nós. Nessa época de tribulações, estão faltando João Batistas, e Deus quer que sejamos um. Estão faltando Paulos, e Deus quer que sejamos um. Estão faltando Pedros. Você conhece a história de Barnabé, que ajudou Paulo? Pessoas assim como os discípulos de Cristo e apóstolos de Cristo. Deus quer que sejamos como eles. Estão faltando pessoas como Jesus, e Deus quer que sejamos assim. Olhe para a nossa época, o que você enxerga? Jesus te responde: o amor está esfriando de quase todos. E os que estes quase todos enxergam Jesus na gente? Porque Ele disse: conhecerão a mim através do amor que há em vocês. Se eles perceberem amor na gente, se eles perceberem que a gente está perseverando no meio das tribulações, vão querer para eles o mesmo Jesus que a gente tem. Isto é fato. Às vezes me culpo porque lembro do que houve em minha família. Será que o Rodrigo viu Jesus em mim? Eu falava muito, mas será que ele viu Jesus em mim? Me pergunto onde falhei. Mas daí me lembro que eu não posso fazer por eles. Eles têm o livre-arbítrio e precisam querer. E se eu dei o meu melhor, mesmo sendo falha, fiz a minha parte e quero continuar fazendo. Jesus orou ao Pai por nós em João 17. Essa palavra é conhecida como oração sacerdotal. E uma parte ele diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Tudo em nossa volta tem um porquê e um propósito. Jesus não caminhou aqui somente há 2.000 anos atrás. Caminhou antes dessa época. Um mistério que um dia iremos conhecer. Mas saiba que ainda caminha hoje, mesmo você não o vendo. Sim, em nossa época Ele não tem a mão encolhida para que não nos ajude, mas sim estendida para nos amparar. Ele está ali esticando o braço, usando as pernas para caminhar conosco, e como aquela mensagem que talvez você conheça, Pegadas na Areia, nos levando no colo. Já falei aqui sobre ela uma vez, vou repetir. Um homem teve um sonho onde ele viu uma praia e aí na areia só tinha 2 pegadas, e ele estava passando tribulações, umas situações difíceis na vida, e ele disse para Deus: Deus, Tu me abandonou no momento mais difícil da minha vida. E Deus disse: por que tu pensa isso? Porque na areia da praia só apareceu as pegadas dos meus pés. E Deus respondeu: você está enganado, filho. Essas pegadas são as minhas, porque eu estava te carregando no colo. Jesus morreu por nossos pecados e ressuscitou, e tem todo o poder para isso, nos levar no colo. Você precisa somente confiar e com fé pedir socorro e gritar por socorro.
Dizer: me ajuda, Jesus, eu preciso de ti, eu sozinho não posso. Me dá um abraço, me escuta, me leva no colo. E também dizer: eis-me aqui. Se você creu nos sacrifícios de Jesus, Jesus se torna teu Salvador. Então, o convite para ser o teu Senhor. E então o Espírito Santo fará morada em ti. E te cuidará, te guardará, te guiará através da fé. Você será nova criatura, cheia de esperança. Ele secará tuas lágrimas, te dará forças para enfrentar um dia de cada vez. E no meio da tempestade você ainda será farol para dar direção a alguém. Isso é fato, é verdadeiro e é maravilhoso demais. Deus não é de estátua que muitos seguem, que quebram, que não falam, que não ouvem, que não cheiram, que não comem. Deus é verdadeiro, Ele caminha com o povo dele. Isso é maravilhoso demais, saber que um Deus está no nosso meio. Isso nos enche de alegria e esperança. Creia, se você aceitou o sacrifício de Jesus naquela cruz e o convidou para ser teu Senhor, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu sei o que estou falando, porque já passei e passo algumas situações. Então, o que estou trazendo aqui, ensinando, eu vivi e vivo, e por isso que estou aqui. Eu tive experiências desastrosas com o inimigo, mas também maravilhosas com Deus. Por isso que eu digo, eu sei do que eu estou falando. Eu não estou fazendo comércio de Jesus, eu sei quem Ele é. Eu cria em Jesus como o Salvador, mas eu nunca tinha convidado Ele como o Senhor da minha vida, para entrar em meu coração, porque eu sempre cria que eu tinha recebido Ele no batismo de criança, mas eu entendi que esse batismo não é válido. Seria como você pegar uma boneca e batizar ela. Ela não entende do que está sendo feito, ela não é viva. E uma criança, ela não tem entendimento. E para ser batizado, você precisa crer e ter entendimento, crer no sacrifício de Jesus. Então, se você creu, se o Espírito Santo está te tocando e tu nunca convidou Jesus para morar no teu coração, se você quer, você tem a oportunidade de agora orar comigo. Ore comigo e eu vou orar também. Meu Deus, eu venho em nome de Jesus diante do teu altar te pedir perdão pelos meus pecados, pelo que fiz e pelo muito que falhei, onde deixei de fazer. Peço perdão pelas murmurações de toda a minha vida, por ter sido ingrata, por não te amar, Deus, como deveria, e nem meu próximo, como tu, Jesus, pediu. E sou grata porque mesmo assim o Senhor sempre me amou. Desde a cruz, aliás, desde antes do ventre da minha mãe, você me amou, me escolheu, tem um propósito comigo e me perdoa por eu ter falhado neste propósito. Mas aqui estou me colocando em tua presença, pedindo perdão. Estou muito arrependido e não quero resistir à tua vontade. Mas para a minha vida quero estar no centro dessa vontade. Quero renunciar tudo que um dia me amarrou às obras contrárias à tua palavra. Renunciar ao inimigo, o que fiz que agradou ele e não tu, Senhor Jesus. Sim, tu, meu Salvador e Senhor. Já que a palavra diz em Romanos 10, 9 e 10, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Eu creio para ser justificado por tudo que Jesus fez por mim naquela cruz. Eu o aceito como meu Salvador e o convido para ser meu Senhor. Quero entregar tudo a Ti, Senhor, e pertencer somente a Ti. Além de tudo, entrego minha família também diante do Teu altar. Que cada um deles possa Te conhecer e ser salvo das trevas, da religiosidade, das seitas, de tudo errado que participaram ou participam, de coisas que eu sei e não sei. Que possamos conhecer a Ti, o Deus vivo, a cada dia mais e mais e crescer espiritualmente e ainda ajudar os outros a seguir este caminho. Faço esse pedido do fundo do meu coração, que minha esperança se firme cada dia mais em Ti e que eu em Ti possa perseverar porque eu dei um passo contra o inimigo. Também Te peço que eu não tenha medo do meu futuro,
pois sei que estarás nele. Sei que és um Deus que não mente e falastes em Mateus que nunca nos abandonaria, mas estaria conosco até os fins dos séculos. O Senhor é a nossa esperança, Senhor. Senhor Jesus, Tu és a nossa força, nosso consolo, que possamos eu e quem ora aqui comigo ser fiéis, que nossos desejos e sonhos sejam os Teus, nosso único Deus. E te agradeço, Pai, porque Tu amou o mundo de tal maneira que deu o Teu Filho unigênito para que tudo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E te agradeço, Espírito Santo, por fazer morada em mim. Te agradeço por me consolar, por me amparar, por me guiar, por me ensinar da verdade, do pecado, da justiça, da salvação, por estar comigo. Quero, junto, trabalhar contigo a favor de almas para Jesus. Quero sempre viver em Tua presença, que ao abrir da minha boca eu possa ser profeta de Deus e falar a Tua palavra ao próximo. Que ao agir da minha vida eu possa ser luz como Tu foi, Jesus. Deus Pai quer que sejamos semelhantes a Ti, então nos ajuda, Espírito Santo. É nisso que me apego e te agradeço por Teu socorro bem presente nas tribulações. Te agradeço que até aqui Tu nos ajudou. Muito obrigada e também peço em nome de Jesus. Amém. Bom amigo, amiga, Deus te abençoe e que o Espírito Santo ilumine nosso caminho. Como eu falei na podcast de fim de ano. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e sobre mim e tenha misericórdia de nós e sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Em nome de Jesus. Então, Deus te abençoe. Beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.